A paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu vou ler um pouco aqui da palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, não, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu sustento, o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então é o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas não conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam em fé e esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. O capítulo 14 diz aqui assim: Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aleluia. Palavra de bênção. Hoje a gente chega na igreja, meus irmãos, muitas vezes se vê falando: você tem que falar em língua, você tem que falar na língua dos anjos. De que adianta? A verdadeira língua que nós temos que falar é essa daqui, ó. Levar a palavra adiante, pregar para um morador de rua, para um mendigo, para um idoso que não conhece ainda os caminhos, para uma pessoa que está no leito de um hospital, para quem realmente necessita. Mas a raridade da gente vermos isso. Hoje as pessoas querem: vamos trazer um pregador de fora para a igreja, para a própria igreja que até hoje mesmo está pregando coisas vãs, coisas banais.
a qual eu assisto diretamente, mas a palavra de Deus ela é santa, ela é justa, digna. Hoje eu estou aqui novamente nesse monte lindo, onde eu sinto paz, onde eu sinto realmente a presença de Deus, a unção de Deus, o Espírito, acima da cidade que está lá embaixo, uma hora dessa certamente dormindo. Mas Deus sabe de tudo. Nem sempre as coisas foram normais. Geralmente enquanto a cidade estava dormindo, tinha uma pessoa no monte orando. Elias, Moisés, Abraão, Jesus, o nosso Senhor querido, Pai, Salvador, dono de toda honra e toda glória. Sempre eu passei aqui embaixo, que o monte se estende de lá da frente para cá, deve dar uns 2 quilômetros de monte de lá aqui. Só depois que sobe o monte, eu passei lá, tinha 4 pessoas orando, tinha 2 lendo a palavra e tinha 2 mais para frente que estavam orando. Uma irmã em bênção, falando em língua. Eu acredito em língua na verdade, sim. Que ela estava falando em língua, mas estava sozinha. Ela com o marido dela, mas o marido dela orando separadamente dela, mais para frente, e ela falando em línguas. Sozinha, ela conversando com Deus.